Relaxa, tá todo mundo perdido também. Oi, gente, não liguem pro meu cabelo, tá alguma coisa hoje. Hoje tá diferente. Esses dias eu tava assistindo, ou melhor, escutando o podcast do Diva Depressão, o Diva da Diva, e é o episódio de expectativa versus realidade. Pessoas que colocam expectativas em você e a realidade é totalmente outra, né? Um dos relatos que eles leram dos inscritos é de uma menina falando que acho que ela trancou duas faculdades porque ela realmente não queria fazer, não era aquilo que ela queria, a profissão que ela queria, né? E a família dela achou que ela estava estragando completamente a vida dela com seus 20 e poucos anos. O que é muito engraçado, né? Porque na verdade ela é muito nova. E isso me lembrou que eu passei por isso. Eu me relacionei com ela, eu me compadeci com essa moça. Porque eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei com 17 anos, eu ia fazer 18 ainda. Eu sempre fui assim, muito boa na escola, eu sempre fui muito bem na escola. Não fui bem no Enem, entrei numa faculdade particular, tá? Mas era um curso que eu não queria. O primeiro curso que eu fiz foi Ciência da Computação, porque tava no hype. O meu pai, né, é da área de tecnologia e ele falou que era o único caminho. Tecnologia é a única forma de você viver no Brasil. Eu nunca gostei, nunca fui nem tão boa em exatas assim na minha vida. Na verdade, eu nunca soube nada de computador. Eu gostava muito de jogar no computador, mas era isso que eu sabia fazer, eu sabia jogar no computador. Acho que por causa disso eles realmente acreditaram que eu tinha caminho na tecnologia, mas eu nunca fui muito boa nisso não. Desde criança eu sempre gostei de, tipo, desenhar, fazer umas coisas mais artísticas e tal. Quando eu tinha uns 13 anos, 14, eu comecei a fazer aula de guitarra. Eu gostava muito, né? Eu tenho uma guitarra aqui, ela já apareceu nos meus vídeos, amo minha guitarra. Comecei a fazer aula de canto. Não sei cantar, mas eu gostava muito de música. E eu acho que foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu pensei no que eu queria fazer. E foi muito irreal. Gente, eu queria ter uma banda. Aí na minha cabeça, assim, eu queria fazer faculdade de música, mas o meu foco era ter uma banda. Meu sonho era isso, era fazer música. Mas meus pais nunca gostaram dessa ideia. Então, como eu não tinha esse apoio para seguir essa área, eu acabei aceitando, né, o que meus pais me falavam, porque só 4 anos de faculdade, o que pode acontecer? Durante a pandemia, eu comecei a gostar muito de cinema. Mas desde criança eu sempre gostei muito de fazer vídeo, fazer esses filmes que, de criança, sabe? Que você chama seus amigos pra fazer. Eu sempre gostei muito. E aí eu queria muito fazer o curso de cinema. Como já tava tudo meio que encaminhado pra eu fazer ciência da computação, eu já tinha me inscrito, assim, nos vestibulares pra fazer ciência da computação, eu meio que aceitei. Também, depois de um tempo, eu descobri que eu não queria fazer cinema porque tem curso de atuação e eu não quero atuar. E aí eu descobri que eu gosto mesmo de audiovisual. Eu gosto de filmagem. Comecei, eu passei na faculdade particular, né, de ciência da computação, comecei a fazer. No primeiro semestre foi meio sofrido, não entendi muita coisa, mas passei tranquila, de boa. Comecei a pensar, só 4 anos, aí depois eu faço alguma coisa que eu quero. Que eu soubesse. E aí foi que no segundo semestre, parei de entender. Não entendi nenhuma matéria, gente. Lógica de programação, nunca entendi. Eu era uma merda em trabalho em grupo, porque eu me sentia muito mal de não saber fazer as coisas, não conseguia. Eu tentava e não conseguia, e aí eu me sentia muito mal. Eu fiz 3 anos da faculdade. Peguei DP pra caralho, porque eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Parecia que todo mundo tava falando uma língua diferente da minha, sabe? No segundo ano, eu já não tava querendo mais. Eu falava pro meu pai, ele falava, não, você não pode largar. Era sempre uma briga aqui em casa quando eu falava que queria trancar o curso. Então eu meio que deixei passar. E aí eu completei o terceiro ano, acabada. Quando dava o alarme pra ir pra aula, tipo, pra eu acordar pra ir pra aula, eu chorava, porque eu não queria ir. Chegou um momento que eu não aguentava mais. No início do quarto ano, eu falei, vou trancar. Eu nunca consegui um estágio nessa área. Eu ainda tinha muita DP pra fazer. Muita DP. Ou era trancar, ou eu, né? Então eu falei, vou trancar. No início, meus pais ficaram bem putos comigo. Quando eu tranquei a faculdade, eu já consegui um emprego. Foi de jovem aprendiz, mas foi na área que eu queria, que era marketing. Eu achava que era marketing que eu queria, mas eu conheci a publicidade e propaganda, que é o que eu curso hoje em dia, né? E eu tô gostando muito do curso porque tem muita aula prática, tem muita aula de filmagem e fotografia, que são as coisas que assim eu mais gosto, era isso que eu queria fazer. Meu foco é mais da parte do audiovisual, que eu acho muito mais legal do que tudo. E eu sinto que agora minha vida tomou um rumo, sabe? Eu conheci pessoas muito legais na faculdade no primeiro semestre, que eu me identifiquei.
eu me sinto mais feliz para fazer as coisas. Quando juntou faculdade com trabalho, ficou um pouco pesado, sim, mas eu me sentia realizada, sabe? Hoje em dia eu tenho 21, vou fazer 22 daqui algumas semanas. Eu tô indo pro segundo semestre da faculdade e às vezes eu me sinto meio assim, porque eu sou a mais velha das meninas que eu conheci lá, né? Eu fico meio, nossa, será que eu tô velha demais? Mas aí eu lembro que eu tenho 22 anos, eu não tô velha. Elas são mais novas que eu, óbvio, mas eu não tô velha. Vou me formar, tipo, com 25 anos, ainda bem jovem. E eu sou muito grata de ter trancado aquele curso e ter ido para publicidade e propaganda, porque eu me sinto bem. Os dias são cansativos e sempre vai ser cansativo, mas é algo que no final me faz bem, não me faz chorar quando eu acordo. E aí eu pensei muito, muito nesse relato dessa menina do podcast, porque é muito comum, né? Os pais, a família no geral, eu entendo o medo deles de querer que você tenha uma vida boa, né? Que eles querem que você se forme, que você faça uma faculdade, que você ganhe dinheiro. Eu entendo essa preocupação deles, porque eu acredito que eles já passaram por muitas coisas também e eles só querem o nosso melhor. Mas eu acho que às vezes os pais têm que confiar mais no filho que eles criaram. Eles têm que entender que o filho cresceu e que ele vai traçar o próprio caminho e que eles podem aconselhar, eles podem apoiar, mas não ficar colocando expectativas que eles querem que você seja, sendo que esse é um momento para você escolher o que você quer fazer pro resto da sua vida. Enfim, eu entendo muito esse medo de não dar certo. Eu tenho esse medo também, porque eu tranquei a faculdade, eu comecei uma nova agora, mas eu também tô tentando aproveitar o momento, porque eu acho que eu me senti tão morta durante esse tempo da faculdade de TI, que agora é o meu momento de estar viva, de estar aproveitando o que eu tô fazendo. Eu me sinto às vezes meio atrasada porque eu tô vendo meninas muito novas entrando na faculdade já certas sobre o que elas querem, né? E eu não fui assim, mas ao mesmo tempo são vidas diferentes. Eu não tive uma vida sofrida. A minha vida é muito fácil e eu sei disso. Mas eu me sinto atrasada em comparação a outras pessoas. Eu tenho amigos que já se formaram esse ano e eu tô começando uma faculdade, sabe? São vidas diferentes. São momentos diferentes, tempos diferentes e acontece. E também eu li dois artigos muito legais no Substack que falam sobre a questão de você já ter que planejar sua vida, já tem que saber o que você quer fazer. E uma das autoras escreveu: quem sabe demais morre. Às vezes a gente pensa, ai, não vou fazer isso porque vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e vai ser uma bosta e vai estragar minha vida. Às vezes dá certo. Às vezes você tem que fazer para ver o que vai acontecer, porque você não tá morta. Quem tá vivo sempre aparece. E você fica muito estagnada na sua vida e você perde oportunidades que poderiam ser muito melhores. E ela também escreveu algo de tipo, você prefere fazer algo que te dá dinheiro ou que te deixa feliz? Porque nesse artigo em específico aqui, a autora fala bastante sobre como ela se sente cansada, como quem escolhe viver com a arte às vezes não sabe se vai ter dinheiro na conta, se vai conseguir pagar as contas que precisa pagar. É uma incerteza, sabe? E é muito cansativo, óbvio, porque você tem que produzir bastante. Mas ao mesmo tempo, ela fala que se ela escolhesse outra profissão, ela ia ser muito infeliz. E eu entendo muito essa questão, porque realmente a área de TI é uma área que hoje em dia, se você consegue um emprego, você ganha bem. Mas eu não consigo me imaginar trabalhando nessa área, porque se na faculdade eu já me sentia mal, eu não queria acordar, eu não queria sair da cama, eu não conseguia resolver um problema sequer, sem passar horas, horas pensando e me desgastando mentalmente, imagina se eu trabalhasse com isso. Eu ia odiar. Independente do salário, eu não ia conseguir viver mais. E eu sei que eu falo de uma visão muito privilegiada, mas eu sei o quão mal eu fiquei, eu sei o quão cansada eu fiquei. E olha que eu não trabalhava na época. Eu não conseguia, não conseguia. Eu não conseguia nem manter o foco nas aulas, porque eu me sentia tão mal. Já não tá entendendo nada que meu cérebro não conseguia focar. Eu tava com uma autoestima baixíssima, eu achava que eu não tinha futuro pra nada, até eu entender que eu sou sim inteligente. O problema era o curso que eu escolhi. E aí a outra autora que eu li também, né, no Substack, ela colocou uma frase muito legal que fala bastante sobre isso que eu tô dizendo agora, que é: você viveria infeliz pra manter uma vida boa? Porque eu acho que quando a gente passa por isso, a gente entende que não dá. É muito difícil você fazer um curso que você odeia e manter isso pro resto da sua vida trabalhando com isso. O nosso trabalho pega a maior parte do tempo do nosso dia.
Agora imagina passar a maior parte do seu dia fazendo algo que você odeia. Pode trazer um burnout. Eu, pelo menos, quando eu tô cansada do meu curso de publicidade, quando eu trabalhava e estudava junto, né? Mas eu chegava na faculdade e eu tinha uma aula legal. Por mais cansada que eu estivesse, e acontece, a aula era legal. No final de tudo isso, o que eu quero dizer é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer na nossa vida. Nem nossos pais sabem o que está acontecendo na vida deles direito. Óbvio que eles já estão mais estáveis, mas na época deles eles também não sabiam direito o que estava acontecendo, que área eles iam seguir, porque eu acho muito cruel. A gente tem que decidir o que nós temos, o que nós vamos fazer pro resto das nossas vidas com 17, 18 anos. Eu mesma só fui entender o que eu quero fazer com 21 anos. E talvez nem seja isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Talvez eu descubra outra coisa. E isso que é o legal da vida, ela ser imprevisível. Nós somos seres humanos, a gente vai desenvolvendo gostos ao longo da nossa vida. E a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando as nossas ideias. Eu acho que você se prender muito a, tipo, nossa, eu tô perdido. Nossa, todo mundo sabe o que tá fazendo, só eu que não. Você tá pensando demais. Ninguém sabe o que tá fazendo. Tá parecendo agora que eu tô muito certa no que eu quero fazer, mas eu também tô com medo, eu também tô meio perdida. Mas é bom a gente não pensar muito no futuro e deixar a vida meio imprevisível, porque é isso que deixa ela mais legal. E talvez no futuro eu mude de opinião, ou talvez eu realmente tenha achado o que eu quero fazer. Acho que a vida é imprevisível e no final tá todo mundo perdido. Mas tá tudo bem, você não tá atrasado. Você tem 30 anos e tá achando que tá velho, você não tá velho. É isso, gente. O vídeo de hoje foi meio que isso. Leiam lá esses dois artigos. Eles são bem curtinhos, mas eles são bons pra gente refletir sobre a vida. É isso, gente. Tchau, tchau.